vamos lá. Vamos lá, porque hoje eu tenho que fazer com vocês linguagem ou áreas corticais, onde nós vamos chegar na área da linguagem. Por favor, não entendeu? Para. Pergunta. Se alguém escrever no chat, por favor, me avisa que eu não consigo ver o chat aqui. Vamos lá. Fazendo uma introdução bem rápida. Hoje é sabido por nós que essa é a estrutura mais complexa, mais completa e mais bonita que o universo já criou. Esse é o encéfalo. Esse é o encéfalo humano, formado por três partes principais: o cerebelo, o tronco encefálico e o cérebro. O cérebro, ele tem uma área que é muito especial, que eu destaco aqui em azul, que são as áreas corticais. É no córtex que mora a nossa capacidade de estabelecer as funções mais complexas desse sistema. É no córtex que mora a nossa incrível habilidade de criar pensamentos, sentimentos, memória, aprendizagem, atenção. É graças a ele que agora estou podendo articular a minha fala, ter a minha linguagem. E nessa linguagem nós nos entendemos, nós nos compreendemos. É graças a essa linguagem que eu vou aprendendo a respeito do mundo e, quem sabe, me tornando uma pessoa diferente. É graças a essa linguagem que mora nesse córtex que você é capaz de entender o que falo, o que escrevo, o que mostro e aprender medicina. E assim se tornar uma médica e um médico. Isso tudo é possível porque nessa área cortical eu tenho áreas funcionais distintas. E a que eu mais quero mostrar hoje é como ocorre a linguagem. Quais são as áreas necessárias? Vocês vão perceber que isso é muito bonito. A fisiologia da linguagem ela é fantástica. O meu objetivo aqui, pessoal, com vocês, é o seguinte: é compreender principalmente a fisiologia ou neurofisiologia da linguagem. O material eu vou enviar depois, que é esse PDF, e para alguém que queira um pouco mais, eu deixo 2 livros da Biblioteca Digital que vocês já possuem, tá? Que é o capítulo 13 da Silver ou o 12 do Martim de Neuroanatomia. Porém, esse material, esse PDF que eu vou enviar depois, é suficiente, tá? Pessoal, vocês estão conseguindo me escutar bem ainda? A minha imagem aparece ao lado dos slides? Sim, tá certinho. Beleza. Pra mim, certinho. Tá. Alguém aqui já chegou a ler alguma coisa dessas áreas funcionais corticais e a linguagem? Sim ou não? Não vou ficar perguntando, não, porque tranquilo. Só me saber se já chegou a ver alguma coisa ou não. Sim. Sim? Tá. Quando vocês viram, pode ser que alguém tenha se deparado com a organização funcional de Brodmann, ou as áreas de Brodmann, tá? Eu começo por elas. Olha que interessante. A partir de agora, não entendeu? Para e pergunta. Na Alemanha, no início do século XIX, uma nova escola de localização funcional cortical surgiu, liderada por um anatomista, Corbijn Brodmann. O que acontece aqui? No século passado, o homem ele começou a se questionar muito como que o córtex, o cérebro humano, ele é organizado. Será que em tudo realizam todas as funções? Ou existem áreas funcionais corticais distintas? Por exemplo, uma parte do córtex gera imagem, a outra pensamento, a outra movimento. Ou será que tudo é espalhado? Então, várias escolas estudavam essa neuroanatomia. E o Brodmann era um anatomista, naquela época, muito famoso. O que ele faz? Esse era o nosso famoso Corbijn Brodmann. Ele nasceu em 1868 e morreu em 1918. Nem os nossos pais estavam vivos aqui quando ele morreu, tá? Então, há muito tempo atrás, ele faz o quê? Ele cria um método
para estudar as áreas corticais. Ele conseguia distinguir as áreas funcionais corticais com base em um método citoarquitetônico. O que é isso? Cito, de célula, arquitetônico, de estrutura. Ele pegava, principalmente, pacientes, ou depois, pacientes que passavam por alguma cirurgia, ou tinham que abrir a calota craniana, onde ele podia ver o cérebro, o córtex, ou mesmo pessoas que morriam, ele olhava, estudava aquele córtex, e ele foi vendo o quê? Que cada parte do córtex, de acordo com o arranjo celular, forma das células e suas variações em arranjos, tinham algumas camadas diferentes. Então, ele conseguiu distinguir o córtex cerebral a partir de 52 áreas que ele via microscopicamente distintas no córtex humano. Então, vamos lá. Ele pegou um córtex, imagina só, uma pessoa faleceu, ele era um anatomista, ele pegava aquele córtex e ele ia pegando vários pedacinhos de várias áreas e ia colocando em lâminas para ele poder ver. Ele foi vendo que cada área respeitava uma citoarquitetura diferente. Era uma camada mais fina, uma camada mais grossa, algumas tinham arranjo X de células, a outra tinha outro arranjo. Então, ele foi fazendo esse estudo a partir do quê? A partir de áreas com arranjos celulares diferentes. E aí ele cria um mapa. Ele chama de mapa citoarquitetônico. Isso em 1909. Que é essa imagem aqui. Calma, eu vou aumentar ela. Olha só. Por exemplo, ele vai pegar e aí ele coloca algum símbolo. Então, em toda essa área que tem esse triângulo aqui, ó, ele viu que tinham células parecidas. Em toda essa área que ele coloca essas bolinhas pequenininhas, aqui na 17, ele viu que toda ela tinha um conjunto muito parecido. E assim ele vai fazendo, criando um mapa. E em cada área ele dá um número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ele consegue distinguir 52 áreas diferentes. Mas o que é o legal disso? Essa divisão citoarquitetônica. Ele conseguiu criar um mapa e ele percebeu que em cada área que ele conseguia perceber que tinha um grupo de células parecido, perdão, é como se aqui fosse uma grande cidade, o cérebro, e cada parte um bairro. Por exemplo, aqui, na área 4, que é essa bolinha mais escura, né, onde ele viu que tinha um grupo de células X aí, ele chamou de córtex motor. As áreas 1, 2 e 3, que eram parecidas aqui, ele chamou de córtex somatosensorial. Por exemplo, a área 17 é o córtex visual. A área 41 e 42 aqui é o córtex auditivo. Pessoal, com o tempo, Brodmann foi percebendo que cada área nesse mapa que ele fez citoarquitetônico tinha uma função diferente. Então ele foi criando aqui, ele foi descobrindo a partir dele, né, dessa necessidade que o córtex ele é organizado, olha que bonito, em áreas funcionais distintas. Não é todo o cérebro, todo o córtex faz tudo. Se eu venho aqui na 17, é aqui que cria imagem. Aqui não vai criar a dor, mas a dor vai ser criada na área 1, 2 e 3 aqui. Não vai criar imagem. Ah, no motor vermelho é movimento, não vai criar som. Ah, o som é na área 41 e 42. Então ele começou a criar um mapa funcional. E esse mapa funcional, gente, que foi criado em 1909, há mais de 100 anos atrás, ele ainda hoje é utilizado. É claro que muitas áreas foram mais lapidadas, nós melhoramos essa ideia de Brodmann, porém tudo começou aí. Pessoal, contei um pouco dessa história, em essência, em resumo. Qual é a organização funcional de Brodmann? Ele divide a área cortical de acordo com a organização citoarquitetônica, a organização celular. E aí ele monta 52 áreas. E cada área processa tem uma função diferente. Perguntas?
Perguntas? Ah, por aqui tá tudo certo. Tudo certo? Beleza? Tá. Pra Então mim vamos lá. também. Será que eu tenho que memorizar as 52 áreas? Não. Claro que não. Tá? O que eu vou fazer aqui? Embora a demarcação de Brodmann coincida em parte com as informações recentes sobre essas funções no córtex, o método citoarquitetônico sozinho ele não capta as sutilezas da variabilidade das funções nas diferentes áreas corticais. Hoje, como que eu sei o que cada área faz? Alguém sabe como que eu consigo ainda estudar uma área funcional distinta no ser humano? Alguém dá um chute aí? Como que eu consigo estudar hoje? Eu não vou precisar matar a pessoa e ver uma lâmina, a organização celular do córtex dela, né? Como que eu posso estudar? Animais, pessoas que tiveram alguma lesão nessa área. Ótimo. É. Boa, muito bom. Com Isso. animais, ou uma pessoa, por exemplo, que teve alguma lesão, né? Tem pessoas que têm uma lesão na área 44 aqui, ó, que é a área da fala, ela para de falar. Boa, então a partir dali eu sei, opa, morreu aquela área, perdeu aquela função, então aquela área realiza aquela função. E além disso, o que mais? Fora animais e lesões em pessoas. Como que dá para saber o que uma área faz no córtex? É um exame que dá para fazer. Ah, o eletrocefalograma? O eletroencefalograma ajuda, mas o que ajuda muito é a ressonância. Você coloca a pessoa dentro de uma área, principalmente aquela que a gente chama ressonância magnética por emissão de pósitrons, onde você consegue perceber que uma área que está sendo mais utilizada, ela muda de cor ali. Então você começa a perceber que a pessoa lá dentro do aparelho, quando ela está lembrando de alguma coisa, você vê a área da memória. Quando ela está pensando a área de pensamento, quando ela está movimentando a área de movimento. Então, hoje, esses exames de imagem ajudam muito, tá bom? Tá. Mas disso tudo, o que que nós temos hoje em essência? Olha que legal. O que eu queria que vocês tivessem a partir de agora. Quando eu vejo o encéfalo, e principalmente essa área cerebral cortical, eu posso dividir ela em alguns lobos. Esse lobo da frente é o lobo frontal. Esse sulco, olha que legal, gente, que separa o lobo frontal do próximo, esse que eu estou passando aqui, ó, o apontador, chama sulco central. O sulco central, ele separa o lobo frontal do lobo parietal. Então, esse é o famoso, ó, que eu estou passando aqui, sulco central. Eu tenho um outro sulco, que é esse de baixo aqui, ó, que eu estou passando, ó. Esse é o sulco lateral. Sulco central, sulco lateral. O sulco lateral separa esse lobo frontal e um pouco do parietal desse lobo em amarelo, que é o lobo temporal. E o último lobo aqui, eu não vou falar o sulco que separa eles, tá? Que agora não vem ao caso. Vocês vão ver isso com a Andressa. Eu queria só destacar o central e o lateral. Esse é o lobo occipital. Também tem o lobo insular ou límbico, que eu não vejo nessa imagem. Muito bem. Isso que eu mostrei agora, eu acho que a única novidade, quem sabe para alguns, é o sulco central, que separa o lobo frontal do parietal, e o sulco lateral, que é esse que separa o temporal desses dois de cima. Alguma dúvida aqui, por enquanto? Não, Não? tudo certinho. Beleza. Ó, agora numa imagem real, no encéfalo real, só para a gente fechar isso bem. Esse que eu apontei aqui com alfinete, ó, vem um alfinetinho aqui, não sei se vocês viram, em laranja, é o sulco lateral. Esse grandão que eu pus alfinete azul, ó, olha que legal, sulco central. Pessoal, eu tenho só sulco central e lateral, eu tenho mais dois sulcos importantes. O que é um sulco para vocês? Agora que eu estou falando em sulcos, para vocês, o que é um sulco? Quem que consegue me responder? É uma dobra mais superficial. É a dobra. Muito bem. O sulco vai ser a dobra.
tá? Então, se eu tenho essas dobras, significa que o córtex não é liso. Por que o córtex não é liso? Por que eu tenho que ter essas dobras? Para caber, né? Para caber Uhum, dentro do crânio. uhum. Se eu dobro ele, eu aumento uma área de superfície. Eu consigo, assim, ter muito mais neurônios juntos. O córtex humano é o córtex que mais possui neurônios conhecido até hoje, do universo, do planeta, da Terra. Por quê? Porque como ele tem essas dobras, cabe muito mais neurônio. Se ele fosse lisinho, ele seria pequenininho. Agora, se eu pego esse tanto de dobra e estico ele, o córtex seria maior do que uma sala. Olha que legal. Por isso que ele tem esses sulcos, essas invaginações. Ok? Tá. Quando eu vejo um sulco, em cima aqui, por exemplo, ó, vai ter uma carninha, tá? Então, um sulco e um giro. É nessa carne aqui, ou no giro, ó, que eu estou passando o mouse, é que eu tenho a área cortical, tá bom? Aí depois vem outro sulco que é a dobra. E assim eu vou formando o córtex. Eu tenho esse sulco aqui, ó, que é o sulco central, tá? Após ele tem o outro grandão aqui, ó, que é esse em vermelho que eu vou pintar. Esse aqui, ó. Alguém sabe o nome desse sulco? É o sulco pós-central? pós-central. Isso. Ele é o pós-central. E esse aqui da frente, desculpa, eu não vou pôr o da frente ainda não. Então esse é o sulco central, esse é o pós-central. Entre esses dois sulcos, eu vou ter um giro aqui, ó, que é uma camada mesmo cortical. Alguém sabe esse em verde o que é, ó, que eu vou pintar agora? O que é isso que eu pintei? Qual córtex que é esse? É o É o somato somatosensorial? sensorial. Uhum, é o somato sensorial. Em qual lobo ele fica? Parietal. No parietal. Ótimo, parietal. Vocês perceberam, então, que o sulco central ele está separando aqui o lobo frontal do parietal? E o primeiro córtex que eu tenho após o sulco central, que fica entre o central e o pós-central, no meio dos dois, é o córtex somatosensorial. Olha que legal, vocês estão mapeando o córtex. E aqui, ó, em rosa, que sulco que é esse? Ah, eu já coloquei o nome, perdão. Sulco pré-central. Olha como que é fácil. Você achou o sulco central, o que vem antes? Pré-central, o que vem depois? Pós-central. E aqui em amarelo, qual córtex que é esse? O córtex motor. Eu tenho de um lado, então, o somatosensorial, que fica após o sulco central, no lobo parietal, e no lobo frontal, antes do sulco central, eu tenho o córtex motor. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Não. Não? Legal. Ó, vocês já viram que as vias, os tratos espinotalâmico e coluna dorsal, eles adoram chegar aonde? Nesse córtex somatosensorial. Nós aprendemos um pouco mais, hein? Jogamos aqui os sulcos, para quem não sabia, e aqui o córtex motor vizinho. Beleza. O que nós vamos fazer? Eu vou pegar e vou fazer uma divisão que é um pouco mais fácil do córtex. Para a gente saber, são tantas coisas, mas qual que eu gosto bastante? Nós vamos dividir em 3 grupos funcionais importantes. 3 grupos. O primeiro, nós vamos conhecer as áreas sensitivas. O que é uma área sensitiva? É que vai criar alguma sensação. Vocês já conhecem uma área sensitiva, que é o córtex somatosensorial. Tá? Eu vou mostrar outras áreas sensitivas. E eu vou pintar sempre em vermelho as áreas sensitivas. Em azul, eu vou mostrar as áreas corticais motoras, que a função não é ser sensitiva, é ordenar movimento. Então, executar movimento, tá? Então, eu vou ter em vermelho área sensitiva, em azul área motora. E eu vou deixar em verde, nosso grupo C, que eu vou chamar de áreas de associação. Qual que vai ser a função delas? Processamentos mais complexos. Funções mais complexas. Por exemplo, a linguagem, pensamento, emoção, tá bom? Então, nós vamos dividir o córtex de um jeito mais fácil do que Brodmann, com 52 áreas, vai ficar muita coisa aquilo, nesses 3 grupos funcionais. Eu acho que é o primeiro
passo para que vocês entendam o córtex, tá bom? Então, olha só, vamos lá. Vamos deixar no cantinho aqui as 3 áreas. Vou pegar e vou deixar aqui todas as informações do ambiente, da pele, da visão, do olfato, do paladar, da audição, e nós vamos mostrar esse cérebro aqui, como que cada área, onde cada uma dessas informações chegam nesse córtex. E nós vamos mapeando, então, esse córtex. Vocês vão junto comigo. Olha só, vamos começar aqui, ó, que eu pintei em vermelhinho, eu vou pintar aqui em vermelhinho, ó, as informações da pele, que eu já aprendi, olha que legal, uma PG vai se unindo com a outra. No que eu chamei lá de sensações somatosensoriais, informações de pele, tá? Dor, temperatura, propriocepção, tato, ok? Essas informações são enviadas, beleza? São enviadas primeiro para um nervo, por um nervo espinhal, que entra na raiz dorsal da medula. Na medula vai subir por 2 tratos, ou é o espinotalâmico ou coluna dorsal, e em algum momento chega no tálamo. E do tálamo, o neurônio de terceira ordem, envia para quem? Para o córtex somatosensorial primário. Esse que fica aqui, ó, no lobo parietal. Esse aqui é o sulco central, só por curiosidade. Olha que legal. É aqui que eu vou criar as sensações de tato, de dor, de temperatura, de propriocepção. E isso vocês acredito que já sabiam. Tudo bem, pessoal? Nossa primeira área, ó, em vermelhinho, sensitiva. Pintei em vermelhinho. Por enquanto, tudo bem? Tudo bem. Beleza. Próximo. Visão. E aí, visão? Onde será que vai visão? Olha que legal. A visão, ela vai para essa área aqui, ó, que fica no lobo occipital, é o córtex visual primário. É aqui que eu crio imagens. Fizemos uma segunda área, em vermelho. Eu gosto muito de pensar nas áreas sensitivas. Algumas referências chamam essas áreas sensitivas de áreas primárias, porque são as primeiras a receber o estímulo, tá bom? Então, na nossa divisão, para ficar mais fácil, vamos chamar ela de sensitiva, porque ela cria, ela que está gerando essas sensações. Beleza. Próxima, audição. E aí? Alguém sabe para onde vai a audição? Qual é o lobo? Lobo Onde será? É o temporal, né? Isso, aqui, ó. Fica bem nesse cantinho do temporal, bem embaixo. Olha como é legal como nós vamos conhecendo neuroanatomia. Bem embaixo do sulco lateral. Ah, área auditiva primária, audição. Gente, não é difícil. É só irmos passo a passo. Estou vendo só áreas sensitivas em vermelho. Vamos ver agora. Paladar. Que é o paladar. Para onde será que vai? E o paladar? É o lobo da ínsula. Vai ficar lá atrás, na ínsula, também um pouquinho próximo, olha que legal, do frontal. Ele fica aqui, ó, do frontal ele desce e ele fica aqui atrás, onde é o lobo insular, que eu quase não vejo. Aqui eu só vejo um pouquinho dele no frontal, córtex gustativo, paladar. Olha que bonito, nós estamos mapeando as áreas corticais. Se alguém depois quiser esse nosso mapa, que vai ser mais fácil, criado, casar ele com Brodmann, é bem legal isso, você vai perceber que você pode colocar aqui córtex visual primário ou área 17 de Brodmann. Córtex somatosensorial ou área 1, 2 e 3 de Brodmann. Também dá, tá? E aqui agora, o olfato. O olfato, gente, eu não consigo ver nessa vista de perfil, tá? Bem aqui, ó, esse vermelho, esse que eu estou apontando aqui, ó, é o nervo olfatório. Vocês estão vendo quando eu aponto? Curiosidade. O laser? Sim. Tá. Bem, esse aqui, ó, ele é o nervo olfatório. Vocês vão ver isso melhor ainda. Ele vai lá para a base do cérebro, onde nós temos o olfato. Eu não consigo ver nessa imagem, tá bom? Por isso que eu não vou mostrar. Criamos em vermelho as nossas áreas sensitivas. Cada parte, cada esquina do seu córtex responde a uma. Então, se eu lesiono, por exemplo, essa área, um acidente vascular, entope alguma artéria que irriga essa área,
meu paciente ele fica cego. Se eu lesiono a área do córtex somissorial primário, meu paciente para de ter sensação de pele. Se eu lesiono essa área do meu lobo temporal, do auditivo, ele fica surdo. Aqui ele para de sentir o gosto. Olha o significado, como é importante entendermos as áreas funcionais. O principal para vocês vão conseguir mapear lesões. Por enquanto, tudo bem? Tudo sim. Sim. Tá. Então tá. Eu vou mandar para depois esse material para vocês, tá? Não se preocupem em tirar um print nada, que vocês vão receber com a qualidade melhor, tá? Todos esses slides para cada um. Pessoal, Joia. outra coisa agora é que nem só de sensações vive o córtex. Eu também tenho em B, em azul, áreas motoras. Olha que legal. Vocês aprenderam essa, que é o córtex motor primário. Daqui, nós vamos projetar neurônios, né? Vamos aprender isso, que controlam os nossos movimentos. Então, a função aqui é movimento. Olha que legal. Vizinho do somatosensorial, né? Tá vendo? Vizinho. Só que esse está no lobo parietal e aqui no lobo frontal. Beleza. Esse cérebro eu achei muito bonito. Nós estamos construindo ele. E aí? Pessoal, a área motora, a principal motora mesmo, é o motor aqui, o córtex motor em azul. Por isso que, por enquanto, eu coloquei só ele, tá? Ele também tem algumas outras partes em detalhes, mas como o conhecimento ele tem que ser montado aos poucos, eu não vou chamar atenção dos detalhes agora. Então, ele vai ficar como a nossa área motora aqui, que é a família B. E a C em verde? A C em verde não são áreas sensitivas, não são áreas que executam o movimento, são áreas que estabelecem processamentos, funções mais complexas, que eu chamo áreas de associação. Pode ser que a referência que você tenha visto, o autor ele descreve como áreas de associação unimodal, multimodal. Alguém viu essas palavras? Eu não vi, vi. não. Tá. Eu vou agrupar tudo como áreas de associação, tá bom? Então, olha só. Uma área de associação muito importante é essa em verde do lobo frontal, que eu chamo de área pré-frontal, porque está bem no comecinho. Essa área de associação pré-frontal, alguém imagina qual é a função dela? Então, são funções mais complexas. É da fala. Hum. É a área de Isso, mas não é a área de Broca que eu coloquei, ó. A área de Broca vai ser uma outra área de associação. O nome dessa é pré-frontal. O que será que ela faz? Olha que legal. Tem a ver com memória ou não? Uhum. É aqui que nós criamos pensamentos complexos. Eu estou pensando nessa aula. Com certeza, se eu entrasse num aparelho de ressonância magnética funcional, eles iam perceber que essa área minha estaria pulsando de atividade. Ela é muito importante, além de pensamentos, para a nossa atenção. Porque quando você está atento, você está pensando. Então, pensamento, atenção, tomada de decisão. Ah, eu vou na padaria agora. Ah, eu quero o bolinho de chocolate. Ah, eu quero também uma Coca-Cola. Ah, não, eu não quero mais nada, não. Eu vou embora porque eu não quero engordar. Toda tomada de decisão, ela é feita aqui. Além disso, eu coloquei só algumas funções, tá? Tem uma outra função muito importante que é a nossa memória. Então, pessoal, olha que legal. Essa é uma área de associação que eu chamo de pré-frontal. Ó, uma sugestão, tá? De novo, nós não vamos confundir o Rodolfo, tutor de APG, com o Rodolfo, professor de Zoologia Didática. Se vocês tiverem que usar desse conteúdo aqui, eu gosto muito de tentar fazer um desenho mesmo, dividindo o córtex em vermelho, áreas sensitivas. Fechamos elas? Em azul, as áreas motoras. Em verde, as áreas de associação. A primeira, área pré-frontal. Olha uma outra aqui. Essa aqui, ó. Alguém sabe, ó? Ela é vizinha do motor primário. Como será que chama essa área? Ela também é de associação, uma área mais inteligente. Ela chama área associativa motora. O nome não é muito difícil, não, porque está próximo do motor.
Olha a função dela, que legal. Ela cria o planejamento motor. Por exemplo, eu quero tocar um piano. Quem é que cria a imagem daquele movimento, das notas do piano? Essa área. Para que a área motora em azul, o meu motor primário, execute aquele movimento. Mas um processo mais inteligente, um pensamento motor, foi essa área vizinha, a área associativa motora. Você está, por exemplo, querendo fazer o movimento de uma bailarina. Aonde que eu crio o planejamento motor? Aqui. E a execução daqueles movimentos finos? No motor primário. Viram que bonito? A parceria entre os dois aqui, ó. Então, essa é uma área associativa motora. Muito importante. Ela. Uma pergunta. Sim? Quando você está falando desses córtex, eles estão em ambos hemisférios ou... Ótima pergunta. Nos dois. Nos dois. Só que parece que cada lado executa melhor alguma função desse grupo. Por exemplo, você vai perceber que daqui a pouquinho eu vou mostrar uma área da fala. Uhum. Deixa eu ver se vai ser agora. É agora. Olha, essa aqui. Alguém sabe essa em verde que eu pintei? Agora sim é a área de Brocar. brocar ou broca. Não sei como fala. A área de brocar ou broca. Pode falar do jeito que quiser, tá? Essa área, ela é importante porque é aqui que nós vamos escolher as nossas palavras. Parece que o lado esquerdo ele é mais forte que o direito. Então, assim, existem algumas diferenças sutis entre os dois lados, tá bom? Muito, muito inteligente sua pergunta. Entendi, obrigada. Imagina. Mas eu tenho dos dois lados, tá? E essa aqui em verde, que fica aqui pegando um pouquinho do temporal, do parietal, é a área de? Wernicke? Wernicke. Olha que legal. Eu vou mostrar a função agora dessas duas áreas. Estou mostrando aqui que eu tenho várias áreas de associação. Várias áreas de associação. Opa. Então, se eu pudesse aqui ter uma foto do nosso córtex, olha que bonito. Em vermelho ele tem áreas sensitivas. Sensação. De uma imagem a um tato. Em azul, áreas motoras. Qual é a função? Executar movimento. E em verde, processamentos complexos. Aí depende da área. A área pré-frontal é o pensamento, a atenção, tomar de decisão. A área associativa motor, o planejamento motor. A área de Broca e Wernicke, vou destacar agora, tá? Essa é uma foto, um panorama mais geral. Tem algumas em cinza que eu não pintei? Tem. Estou aqui querendo que vocês tenham um olhar base no começo, tá? Tem mais áreas, sim. Eu estou destacando as principais, para que você aos poucos comece aí mapeando o córtex, para que um dia, se alguma lesão pegou aquela área que você conhece, você entende o porquê aquele paciente perdeu aquela função. Por enquanto, tudo bem? Sim. Sim? Sim, professor. Beleza. Tá. Vamos entender um pouquinho mais agora de Wernicke e Broca. Estou acabando, tá? Ó, área de Broca e área de Wernicke. Qual que é a função, primeiro, da área de Wernicke? Pessoal, área de Wernicke, a função. Os dois estão envolvidos com a linguagem. Vocês perceberam que, ó, eu vou voltar aqui uma coisinha. Nós vamos chegar agora na linguagem. Antes de entender a linguagem, eu tenho que entender, eu tenho que compreender que a área de Broca e a área de Wernicke são vitais para a linguagem. Ok? Eu compreendo isso. Só que eu tenho que compreender antes que a área de Broca e a área de Wernicke pertence a um grupo de áreas de associação enquanto grupos funcionais. Ok? Compreendi. Junto com outras áreas, como a área pré-frontal. Eu tenho que compreender que, além das áreas de associação, o meu córtex ele pode ser organizado em áreas sensitivas, motoras de associação. Como essa imagem. E agora sim eu posso destacar apenas as áreas da linguagem. Área de Broca e área de Wernicke. Área de Wernicke. Função, compreensão da palavra. É Wernicke que compreende uma palavra que foi ouvida ou escrita, ou que você está lendo ou que você está escutando. Quem compreende aquela palavra? Wernicke. E o que faz a área de Broca? A área de Broca vai escolher, vai criar uma imagem da palavra que você quer responder.
Vou dar um exemplo que fica muito mais fácil. Olha só. Esse é o córtex motor. Ele vai ser importante para a linguagem também. O córtex motor ele vai ser importante para a linguagem, por quê? Porque ele compreende algo que você leu ou ouviu? Não. Quem faz isso é Wernicke. É ele que vai escolher as palavras? Não. Quem escolhe palavra é Broca. Qual que é a função do córtex motor para a linguagem? É na gesticulação dos músculos, né? Então, perfeito. É ele que vai executar aquela palavra. Uhum. Olha de novo. Wernicke vai compreender algo que você leu ou escutou. A área de Broca vai escolher as palavras para que o córtex motor execute aquelas palavras, aquela fala. Perceberam? Que um aqui compreendeu, o outro escolheu e o outro executou a fala. Por exemplo, não é difícil. Vamos imaginar que nós estamos querendo fazer um churrasco. Todos nós aqui, tá? E aí, faz de conta que tem alguma Gabi na sala, beleza? E aí, a Gabi me fala assim, ó, esse é o cérebro do Rodolfo, o meu, tá? E esse balãozinho é a Gabi falando, Rodolfo, a picanha é por sua conta, não se esqueça, hein? Muito bem. Quando a Gabi falou isso, o som da voz dela vai estimular os receptores da minha orelha, tá bom? A minha audição, e essa informação vai chegar no meu córtex auditivo. E é aqui que eu escuto quem? A fala da Gabi. Em vermelhinho, olha, respeitando sempre a cor, é uma área sensitiva. Área motora em azul e área de associação em verde. Então, a primeira coisa da linguagem não mora em Wernicke, em Broca, nem em córtex motor. Mora numa área sensitiva. A Gabi falou, Rodolfo, a pequena é por sua conta, não se esqueça, hein? Aqui eu escutei a voz da Gabi. Por enquanto, esse seria o passo 1. E aí? Eu envio essa fala da Gabi para quem? Para Broca? Não, eu envio para Wernicke. Wernicke vai fazer o quê? Vai compreender aquela palavra ouvida. Poderia ser escrita, nesse caso é ouvida porque ela falou. E aí, ele compreende. O que ela está falando? Tá falando de um churrasco. Ah, beleza. Churrasco, ela está falando de carne. Ah, tá. Ela está falando que eu vou pagar. Então, eu entendo que vai ter um churrasco e eu vou ter que, puxa vida, gastar dinheiro, eu vou ter que pagar por aquela carne. Perceberam que eu compreendi uma palavra ouvida? Quem escutou? O auditivo. Apenas escutou. Então, não significa nada. Ela poderia estar falando, Rodolfo, vou te matar agora. Quem compreende é Wernicke. Wernicke é o inteligente. Tudo bem? Entenderam até aqui? Sim. Tá. Quem sugere e Wernicke compreendeu churrasco, carne, Rodolfo, eu, dinheiro, o que ele faz? Eu tenho que responder a Gabi. Eu só escutei, por enquanto o Rodolfo escutando e compreendendo. Mais nada. E aí? Aí agora a área de Broca aqui vai responder ela. Formar essas palavras para poder responder ela. Então, olha que circuito bonito. Wernicke agora envia para Broca. Broca recebe de Wernicke já a compreensão daquela linguagem, a compreensão daquele contexto. E aí Wernicke, em cima daquilo que foi compreendido, envia para Broca e Broca ele escolhe as melhores palavras para aquele contexto compreendido por Wernicke. Então, nesse caso, qual que vai ser a resposta que minha área de Broca escolheu para dar para a Gabi? Escolheu a palavra D, a palavra E, o I, o X, o A, o C, o O, o M, o I, o G, o O. Para que eu possa falar, deixa comigo. E aí, olha que interessante. Rodolfo, a picanha é por sua conta, não se esqueça, hein? Eu escutei, apenas escutei. Enviei para Wernicke, e Wernicke compreendeu. Nossa, Gabi está querendo que você participe de um churrasco e você gaste dinheiro. Isso tudo milésimo de segundo. Wernicke manda para Broca. Vai, Broca, escolhe as palavras para esse contexto. Ok, deixa comigo. E aí, quem vai executar essa fala é o motor. Aí Broca
envia para o motor, então, através de um trato, né, muito importante, que vai até os músculos das cordas vocais, fala, deixa comigo. Olha que circuito bonito. Compreendi uma linguagem em Wernicke. Escolhi as melhores palavras em Broca e executei aquelas palavras pelo córtex motor. Córtex motor, burrinho, tadinho, ele só executou um comando. Quem compreendeu e escolheu essas duas áreas maravilhosas de associação, Wernicke e Broca. Por enquanto, tudo bem? Sim. Tá. Rodolfo, você disse que a palavra também pode ser escrita. Continuando no exemplo, olha que legal. Eu falei com a Gabi, deixa comigo, fui embora, fui para o supermercado. 15 minutos mais tarde, olha, eu lá no supermercado, entrando na fila para comprar carne, ela me manda uma mensagem. Agora eu não escuta a Gabi, porque eu estou no supermercado, ela está lá no churrasco, não dá para escutar ela. Mas eu leio. A palavra não é só ouvida, ela também pode ser escrita. Aí vem a mensagem no meu celular, Gabi, Rodolfo, não esqueça da carne. De novo ela me lembrou. Agora, essa informação vai estimular o quê? Os meus olhos, né? Isso vai entrar onde? Na área sensitiva visual, que também se comunica com Wernicke. Gente, olha que bonito isso. Wernicke é uma área de compreensão da linguagem. E ela está conectada ao som do auditivo e às imagens do visual. Assim, você sempre consegue compreender o mundo, porque o mundo ou você o escuta ou você o vê. E nesse caso, qual que foi a compreensão de Wernicke? Né? Ele vai pegar esse contexto e vai lá de novo. Nossa, vamos montar agora a compreensão para esses 15 minutos mais tarde. Churrasco, carne, Rodolfo, dinheiro, Gabi, né? Vai para... Né? Por quê? Porque, de novo, Gabi. E aí, Wernicke compreendeu agora a linguagem, sempre, isso é muito rápido, já mandou para Broca. O que Broca vai falar agora? E eu vou lá e suspiro, ou falo alto, né? Ou falo baixinho ali. Escolheu o Q, o U, o E, o C, o H, o A, o T e o A. E eu falei, nossa, que chata! Gente, quem executou, a área de Broca mandou, quem executa sempre é o motor primário. Esse exemplo do churrasco traz o sistema completo. As áreas sensitivas recebem informações visuais ou auditivas. A área de Wernicke compreende aquilo que está sendo ouvido ou escrito. Broca escolhe as melhores palavras para aquilo que foi compreendido. E o motor executa. A linguagem, ela é um reflexo, ela é uma foto de como o nosso cérebro tem áreas funcionais distintas. Os três grupos estão representados aqui, em algo que nós fazemos todos os dias, que é a fala. A linguagem é um pensamento, é um processo, um dos mais complexos que existe. Porque tudo acontece em milésimos de segundo. Essa parceria, essa engrenagem, toda essa arquitetura cortical com áreas funcionais distintas, culminando para o mesmo propósito: fazer você entender e executar linguagem. Outra pergunta, Sim? necessariamente ele tem que executar? Ou pode ficar só assim no pensamento e permanecer na área de Broca? Ótima pergunta, inteligentíssima. 99% das vezes, apenas em Wernicke e Broca. É onde você fala sozinho. Seus pensamentos, se você verbalizar, tudo bem, tá? Muito boa pergunta. Na maioria das vezes, morre nos dois, tá? Não precisa dar execução, Certo, obrigada. tá bom? Por exemplo, Ô, quando eu faço uma Rodolfo, pergunta, eu falo, pessoal, respondam mentalmente. É Wernicke e Broca lá trabalhando, tá? Assim Sim. como tem um fascículo arqueado que comunica a área de Wernicke com a área de Broca, tem algum outro fascículo, não sei, que comunica o córtex visual com essas duas áreas? Aqui tem. A gente chama de fascículo auditivo, ó. Esse aqui, ó. Tá? Tá, joia. Fascículo, Obrigada. basicamente, são neurônios que projetam de um lado para o outro no córtex. Muito bem. Tá, Ela? Isso mesmo.
Obrigada. Gente, essa foto, eu acho que é a foto mais importante da aula de hoje, tá? Ela reflete um córtex da linguagem. Nós estamos, é que eu fiz uns minutinhos de apresentação, nós estamos a 41 minutinhos, 41 minutos. Eu posso finalizar mostrando uma aplicação clínica rapidinho para vocês? Claro. Claro, pode. Olha que legal, pessoal. Antes de mostrar a aplicação clínica, essa imagem, ela é, assim, linda. Ela está até no livro do Candel. Aqui é um exame de ressonância magnética funcional que eu falei antes. Tudo que fica... Imagina que uma pessoa entra no aparelho de ressonância e quando a área fica vermelha, branca, é que está tendo uma atividade máxima. Cada vez ela mais escura, aqui do azul para o roxo para o preto, é que ela não está tendo atividade. Tá? Colocaram uma pessoa dentro de um aparelho de ressonância e olha que legal. Pediram para ela, vou começar com o B aqui, tá? O B, eu não quero que vocês fiquem olhando no A ainda não. O B. Pediram para que elas pudessem ler uma palavra. Lá dentro, colocaram ela, tipo, um livro, e ela tinha que ler a palavra, mentalmente só, tá? Quando ela lê a palavra, olha a área que está mais brilhando dela. Olha que bonito. A visual, caminhando aqui, ó, enviando, ó, é que o exame em tempo real não pega tão bem, a área visual enviando aqui para a Wernicke. Por quê? É uma área onde você começa a ler e mandar para a Wernicke compreender. Ela ouvindo palavras, mesma coisa. Olha como está branquinho o córtex sensitivo dela, auditivo, enviando para a Wernicke. Vocês perceberam que ouvindo e lendo palavras são as áreas sensitivas enviando para a Wernicke começar o processamento? Agora ela imaginando as palavras, escolhendo as palavras. Wernicke, então, já enviou para Broca, olha que bonito, Broca selecionando as palavras. E quando ela executa, o motor executando. Gente, olha que lindo isso. Você consegue compreender nessa imagem dessa ressonância toda essa via sequencial da fala. Ô, Tudo bem? Rodolfo. Aí, se fosse a leitura em braille, seria pela área somatosensorial comunicando Ah, que pergunta com a área de maravilhosa. Broca? Puxa vida, perfeito. Perfeito. Vocês separaram, então, que as áreas sensitivas se conectam com as áreas de associação? Sim. Beleza. Muito bom. Muito bom. Visão geral. Eu tenho 3 grupos funcionais. Áreas sensitivas, em vermelho, sensação. Motora, movimento. E de associação, eu tenho várias. Eu mostrei algumas. Processamentos mentais mais complexos. Uma área pré-frontal, atenção, tomada de decisão. Uma área de Broca, escolha de palavra. Uma área de Wernicke, compreensão dessa linguagem. E aí? Por que isso é tão importante? Por que eu tenho que saber isso? Tá, você tem que saber isso porque você vai fechar uma PG. Ok, vai ter uma prova, ok, mas na minha vida, por que eu tenho que saber as áreas funcionais? Porque assim você entende uma lesão. Imagina a Dona Maria do Carmo. Esse é o coração dela. Aprenderam só em um, por exemplo, que esse coração tem alguns compartimentos, como esses que eu vejo aqui. Vamos imaginar que aqui, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, na minha válvula bicúspide, eu tenho a formação de um trombo. Esse trombo em branco. Esse trombo em branco, vamos imaginar que ele desprende e ele vai chegar até o encéfalo de Dona Maria do Carmo, que é o nosso tema do SOI2, esse sistema nervoso, esse encéfalo. Principalmente quando ela acorda, porque quando ela acorda, imagina só, aquele trombo que estava preso, quietinho no coração dela, ela nem sabia, ela é uma bomba relógio, ela não sabe. Quando ela acorda, a descarga que ela precisa para acordar, que eu chamo de descarga simpática, que tira ela, né, de um repouso, de um descanso para uma vigília, para uma atenção, para um acordar, faz com que ela aumente um trabalho cardíaco para sustentar agora a vigília, e isso aumenta muito o débito dela. O coração do nada começa a trabalhar mais. Ele estava lá com uma frequência de 70, quando a gente acorda, vai para 90, 100. Né? É o acordar. Imagina que isso desprendeu, rompeu aquele trombinho dela. Quando rompe um trombo, o pedaço que cai na corrente sanguínea livre eu chamo de êmbolo.
pode ser que isso seja novo para vocês. Esse êmbolo, olha lá, ele ganha a corrente sanguínea dela. Eu tenho algumas artérias que conectam o coração ao sistema nervoso central, tá? Carótida interna é uma delas. Chegando aqui, ó, eu tenho uma artéria que chama cerebral média. Vocês vão aprender isso ainda, tá? Essa anatomia. Mas até aqui, estão acompanhando a minha linha de raciocínio? Sim. Beleza. Quem não acompanhou depois pode voltar e ver o vídeo, tá? E esse êmbolo, ele vai. Gente, infelizmente, esse êmbolo, ele vai obstruir a artéria cerebral média. Rodolfo, essa artéria irriga alguma parte cortical? Sim. Algum córtex que eu estou vendo aqui desses córtex, né? Gente, ele adora essa área aqui, ó, da morte que tá pegando, aonde vai existir aqui, ó, a área de Broca. Vou virar o cérebro. Vem cá. Ó, essa é a área que é irrigada pela artéria cerebral média. É uma das áreas onde tem maior prevalência de isquemia por êmbolo, matando a área de Broca. E eu aprendi que a área de Broca é importante para escolher palavras. Pierre Paul Broca, ele foi um francês que ele conseguiu descobrir e dar nome a essa área, por quê? Porque pacientes que tinham lesão nessa área tinham uma coisa chamada de afasia, que deu o nome de afasia de Broca. O que esse paciente perde? Vocês conseguem responder agora. O quê? Uai, não consegue formar as palavras que ele quer falar. Ele Uhum. consegue compreender, ele continua compreendendo. Ótimo! Né? Isso eu chamo de afasia de Broca. A fala, ela fica comprometida porque a área que escolhe as palavras não existe mais. Então a pessoa vai ter afasia, essa dificuldade em falar. Ele tem aquelas palavras de conteúdo que eu vi, acho que é isso mesmo que chama. Sim. Tipo, não tem aquelas outras palavras que liga de associação. Uhum. Aonde ele consegue, às vezes, cantar, porque não precisa compreender bem, é uma coisa mais automática, mas não consegue escolher uma palavra para ter um diálogo. E se a lesão fosse aqui, ó, vamos migrar a lesão para o outro lado? Olha que legal. Do lado aqui, poderia ter também lesões em Wernicke. Quem descobriu isso foi Wernicke, foi um outro alemão. Um alemão, esse foi um francês, Wernicke foi um alemão. Um pouco depois de Broca. Se a lesão, se matar, não Broca, matar Wernicke, nós vamos ter a afasia de Wernicke. Como que seria a afasia de Wernicke? A fala fica comprometida? O paciente não consegue falar ou ele fala? Ele fala, Fala. O que mas fica ele não comprometido? entende. Ele não Isso. entende o que você está falando com ele. A compreensão fica comprometida. Então, olha só. Vamos dar um exemplo aqui. Morreu a área de Broca, tá? Vamos imaginar que, igual a dona Maria, morreu a área de Broca. Quando o Wernicke compreendeu a palavra e manda para Broca, imagina o churrasco. Vamos dar um exemplo do churrasco? Churrasco de novo? O Rodolfo, faz quanto o Rodolfo que teve uma morte em Broca. A ideia era churrasco e Broca escolher a palavra. Deixa comigo. Só que como ele tem lesão, olha como seria uma afasia de Broca, dificuldade de falar. Em vez de eu falar deixa comigo, eu... afasia de Broca. Perceberam? Agora, Wernicke. Se fosse uma afasia em Wernicke. Ó, mudei a lesão. Wernicke morreu. Contexto churrasco, tá? E aí? Não tenho ela. Olha a compreensão. O paciente até começa compreendendo bem. Churrasco fogo dinossauro, porque os dinossauros morreram com um meteoro, morte. Nossa, o que está matando todo mundo agora é coronavírus. Então, ele vem uma compreensão tão maluca que Broca, recebendo aquilo tudo, ele vai escolhendo palavras aleatórias. Fogo, dinossauro, coronavírus e morte, agora o Flamengo ganhou, não sei o que vai acontecer. Aquele paciente extremamente verborreico, fala demais, porém sem um sentido lógico. Afasia de Wernicke. Viram isso? Sim, muito legal. Isso tudo porque... Uma pergunta de novo. Uma pessoa gaga, por exemplo, ela tem também um problema de Broca? Muito boa pergunta, excelente pergunta.
A gagueira não é um problema em Verne, que todo mundo concorda que ela compreende bem? Sim. Sim, tá na Tá. fala, né? Às vezes, nem é o Broca sozinho. O Broca escolhe as palavras. E quem executa, né? O córtex motor? Isso. Olha que legal. A pessoa que é gaga, ela fica bem mais gaga nervosa. Por quê? A gagueira é quando as áreas emocionais, principalmente a ansiedade, interfere e não deixa Broca e o motor trabalharem bem. E aí eles oscilam um pouco, vem a gagueira. Ah, sim, entendi. Tá bom? Então é a ansiedade interferindo nos dois. Daí, então, teria relação com os hormônios, cortisol e essas coisas? Perfeito. Se você fica mais estressado, tem mais cortisol, aumenta a gagueira. E assim por diante. Total relação. Ah, entendi. Tá, obrigada. Tá? Imagina. Pessoal, em essência, aqui é a foto que mostra, de novo, como o sistema nervoso ele é maravilhoso. Como a natureza criou áreas funcionais corticais distintas. E aqui em destaque, a engrenagem, a maquinária da linguagem. E assim eu compreendo o que eu falo graças a Verne com vocês. Escolho as melhores palavras em Broca. Com isso eu compreendo sempre a minha linguagem, executo a minha linguagem e evoluo enquanto ser. Bom, e uma aplicação clínica, vocês perceberam que sem isso eu não entenderia as afasias.